Devido à alta crescente, galera, de vídeos relacionados a debates promovidos pelo canal Redcast, entre outros podcasts que nasceram ultimamente, me fez recordar um debate polêmico em que eu participei no ano passado, onde eu sozinho fui capaz de humilhar uma sala inteira de estudantes. Só contextualizando vocês, galera, no ano passado eu estava trabalhando como jovem aprendiz e nesse meio tempo eu acabei tendo que um dia da semana ir para o lugar onde eu fazia o curso. E nesse curso ele tinha diversas coisas, onde eu vou estar explicando num vídeo à parte, ok? Mas um dia muito interessante, o professor ele promoveu debates relacionados a assuntos polêmicos, como legalização do aborto, porte de armas, entre outras coisas, tá? E ao assistir um pouco dos debates, galera, do Redcast e de outros canais, percebi que muitas vezes os próprios participantes ou até mesmo o centro, a pessoa que está no centro como o debatedor, a pessoa central, tem uma falta de preparo momentâneo ou às vezes uma falta de preparo do próprio tema a ser discutido. Muitos dos debates promovidos pelo Redcast são de pessoas que são altamente inteligentes ou formadas ou muito conhecedoras de certo tema contra um grande número de pessoas. Na verdade, às vezes não falta o conhecimento técnico do debatedor, mas sim uma capacidade de conseguir agrupar os seus argumentos e conseguir fazer com que os seus argumentos se elevem ao argumento dos debatedores, ou seja, dos participantes. Eu acredito, galera, que debater é uma excelente maneira de aprendizado, tá? Porém, hoje, nos dias atuais, isso é uma coisa completamente difícil. Debates têm sido utilizados como forma de promover militâncias e outras ideologias, muitas vezes fajutas, ok? Os debates hoje, eles não priorizam o cerne da questão, que é promover o assunto e buscar a verdade por trás daquele assunto, ou elevar um conhecimento ainda maior. E isso foi provado pelo próprio livro do Olavo de Carvalho, Vença Qualquer Debate Sem Ter Razão. Eu creio que o livro é mais ou menos isso, tá, galera? E logo no início do livro eu me recordo que o próprio Olavo, ele enfatiza que o foco principal dos debates é que um lado saia vencedor, independente do que ele for obrigado ou não a fazer. Porque o fato é, as pessoas que assistem os debates ou muitas vezes estão debatendo, o foco nunca é buscar a verdade por trás do tema ou buscar o engrandecimento por trás daquela ideia, e sim buscar um vencedor, aquele que vai estar superior ao lado oponente. Muitas vezes, galera, isso é mostrado de maneira quase que banal, principalmente em períodos de eleição, seja na política do presidente ou até mesmo nas políticas mais próximas, sejam os prefeitos das cidades, etc. A grande realidade, galera, é que debates por si só, eu acredito que sejam uma ótima oportunidade de aprendizado, onde você tem que se atualizar sobre o tema que vai debater, e não só isso, você precisa também estudar possíveis estratégias ou possíveis argumentos que o lado oponente vai estar usando contra você, enriquecendo ainda mais os debates que você pode estar fazendo. E como foi o debate que eu fiz? Bom, eu tive que dissertar sobre diversos temas polêmicos, mas o principal e que me fez vencer, de certa forma, o debate foi do tema relacionado às cotas. Eu não vou entrar muito a fundo, galera, sobre a minha opinião sobre isso. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas a grande realidade é que as argumentações dos estudantes por si só eram muito fracas. Eles não conseguiam defender por si só a sustentação que eles estavam utilizando em seus argumentos. Muitos deles usavam apenas de semântica, sofisma ou até mesmo aumentar o tom de voz para parecer que estava realmente superior naquele momento. Coisa que qualquer um ali, qualquer adulto na verdade, que conseguisse perceber, via que meus argumentos, além de terem embasamentos históricos, científicos, filosóficos, entre outras coisas, estavam muito bem construídos, justamente porque eu pesquiso sobre esses temas, eu gosto de pesquisar sobre esses tipos de temas,
Porque temas polêmicos, muitas vezes, galera, passamos por isso mesmo. As pessoas vão gritar, as pessoas vão falar o que elas acham, sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de base. E isso, consequentemente, faz com que a pessoa perca toda a credibilidade que ela tem defendendo aquele tema. Coisa que não aconteceu comigo, justamente por eu ter uma base forte sobre o assunto que estava sendo dissertado. Consequentemente, galera, eu acabei sendo o vencedor do debate. Porém, na opinião do povo, é claro que eu perdi, até porque os jurados não escolheram o vencedor com base na argumentação, que eram as regras propostas da brincadeira ou do desafio, tá? As regras do desafio era a seguinte: aquele que conseguir construir melhor sua sintaxe com base em artigos, provas históricas, científicas e bem apresentadas de seus argumentos, acabaria sendo o vencedor. Porém, os jurados claramente eram alunos e foram comprados justamente porque... O que eu imagino nessa situação? Eles não podem estar do lado de alguém que tenha argumentos fortes, mas não está, consequentemente, em maior número. Entende-se que eu consegui vencer 30 alunos, mas eu estava sozinho. Lógico, haviam alunos que estavam a meu favor, mas eles também não conseguiam dissertar muito bem e acabaram deixando que eu defendesse o grupo sozinho. Por conta disso, acabei vencendo o debate, para mim e para o meu grupo, mas pelos juízes é obviamente que eu ia perder. Todos os debates que eu participei naquele dia, que foram 4 ao todo, todos eu fui declarado pelos juízes perdedor, justamente pelo fato de que não foi analisado o tema central e as regras, foi analisado a opinião pública, a opinião da maior massa de todas as pessoas que estavam ali e, consequentemente, por serem alunos e terem um viés mais puxado para temas onde não é a favor de pessoas como eu, consequentemente, acabou que eles decretaram que eu fui o perdedor. E o que é uma sincera perda de tempo para mim, no final das contas. Mas, exaltando a importância do debate mais um pouco, galera, eu consigo perceber que toda vez que você vai pesquisar sobre um tema, você acaba consequentemente aprendendo mais coisas além do que é proposto, justamente por aquilo que eu falei. Quando você vai debater sobre um tema, é necessário que você tenha coerência naquilo que você está dizendo. E não só coerência, você precisa ter argumentos, você precisa ter dados e muitas vezes você tem que checar as fontes que você está vendo. E outra coisa, analisar o lado oposto também será necessário. Isso, galera, consequentemente, faz com que vocês reforcem a inteligência de vocês, o raciocínio de vocês, o QI, e, consequentemente, tornem vocês mais autodidatas. Por quê? A partir do momento onde você vai precisar pesquisar sozinho sobre os temas, você vai acabar puxando por si só essa veia de autodidatismo. Por isso, você acaba se elevando e sobressaindo referente às outras pessoas que vão acabar vendo vídeos que estão no TikTok e adotando as primeiras pessoas como referência. Às vezes, aqueles vídeos das pessoas que param outras pessoas na rua e perguntam a opinião delas, os alunos acabam vendo e adotando aquelas opiniões onde muitas vezes não tem fundamento nenhum e acabam tomando para si. Eu acredito, galera, que é muito rico participar desses tipos de debate, mas eu acredito que isso vale mais a pena para você no seu íntimo, no seu interior. Porque se você for uma pessoa como eu e acabar indo contra as opiniões das grandes massas, você, se tiver um grupo de juízes enviesado, como foi o que aconteceu comigo, você não vai ser o vencedor. Mas no final das contas, não interessa o que os juízes vão escolher. O que interessa é a realidade das coisas, a verdade por trás desses temas. E, consequentemente, quando você consegue fazer uma boa apresentação com bons fundamentos e não ficar sofismando como a grande maioria das pessoas faz, você vai conseguir se dar bem. E, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa melhor, pelo menos uma pessoa mais instruída sobre aquele tema. E eu acredito, galera, que temas polêmicos eles devem ser sim debatidos. Mas como eu falei, a grande cerne da questão sobre o debate é buscar a verdade por trás dos temas, coisas que as pessoas não fazem hoje em dia.
As pessoas fazem debates para buscar um lado e não buscar a verdade. Isso, galera, por si só faz com que pessoas normais, galera, acabam por ser enviesadas sobre temas que elas não conhecem. Por exemplo, essa questão das cotas. Um argumento que eles não esperavam que eu iria usar era sobre a Chica da Silva, que foi uma mulher negra que também escravizou pessoas brancas. Lembrando, esse tema ele é bem polêmico e só por eu ter dito um dos meus argumentos, podem ser que pessoas aqui na descrição venham decorrer ainda mais ou acabar falando coisas muitas vezes sem sentido, ou até mesmo argumentos válidos e muito bons. Eu particularmente adoraria ler os comentários e ver argumentos bons vindo do lado de vocês sobre esse tema, tá? Porém, como eu conheço a maioria das pessoas e na maioria das vezes nós temos que aplicar a Mask Pill, a gente acaba deixando essas oportunidades de lado, justamente pela dor de cabeça que pode ser depois. Eu garanto para vocês, galera, que depois que eu fiz esse debate e acabei vencendo por unanimidade, os alunos, a grande parte dos alunos que não eram meus colegas, acabaram por fazer com que a minha experiência se tornasse cada vez mais complicada, justamente porque eu era contra a ideia da maioria. E ainda mais quando se trata de jovens, eles adoram militar em cima de temas, são os grandes usuários do X, pessoas que acabam tomando o papel de juiz em situações que nem mesmo elas conhecem. Mas galera, novamente, eu digo para vocês que, se vocês puderem e o outro lado esteja disposto a buscar a verdade junto com você, ou pelo menos respeite as regras como deveria ter sido feito naquele dia, eu acredito sinceramente que vale muito a pena vocês participarem de debates. Vocês muitas vezes não precisam participar de debates presencialmente ou até mesmo em chamadas, vocês podem participar de debates via mensagens. Existem muitos sites como o Reddit, o próprio X, que você pode estar relacionando, entrando em certos grupos e fazendo esses debates. Isso só tende a engrandecer ainda mais o seu conhecimento sobre determinados temas. E eu garanto para vocês, galera, que se vocês serem autodidatas e pesquisarem nas fontes certas, vocês serão capazes de ser muito mais inteligentes do que as outras pessoas, ok? Principalmente dos jovens da geração Z, porque eles não querem saber de estudar e não querem saber de buscar a fonte das coisas. Eles adotam a primeira opinião que vem na frente e tomam ela como verdade. Não façam isso, tá, galera? Vocês são pessoas inteligentes, eu conheço o público do meu canal. E galera, se vocês quiserem saber mais habilidades que podem estar engrandecendo ainda mais a vida de vocês, eu recomendo que vocês cliquem no vídeo que vai aparecer na tela, tá bom? Também curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto!